Eu começaria perguntando a todos vocês: eu posso falar de Deus agora? Se alguém acha que não, levanta o braço. Ninguém levantou o braço. Agora, o que eu preciso para falar de Deus? Matou a charada. Eu ia fazer uma série de questionamentos, o colega ali resolveu o assunto. Acima de tudo, eu posso ser um crente, um cristão fanático ou um grande mentiroso, mas só posso falar se tiver liberdade. Ele falou agora há pouco: Deus, pátria, família e liberdade. Eu peço que levante o braço quem porventura já ouviu o nome de uma mulher que eu vou falar aqui agora. Alguém já ouviu falar de uma senhora chamada Jeanine Áñez? Levanta o braço. Pouca gente levantou o braço, talvez menos de 1%. Agora, quem é essa mulher? O assunto aqui é liberdade. Tá, me atrapalha aqui, eu vou sentar aqui. Há poucos anos, o presidente da Bolívia, por uma questão política interna, o presidente Evo Morales fugiu para a Argentina. Se estiver errado, me corrija. Talvez tenha levantado o braço, né? Perguntei quem conhecia essa mulher, talvez vocês. Ele fugiu para a Argentina, uma instabilidade política interna, que é meio comum aqui na América do Sul. Quem assumiu a presidência da Bolívia, na escala hierárquica, quem assumiu foi a senhora Jeanine Áñez, aproximadamente 50 anos, uma loura. Tive uma vez com ela na vida, tive uma boa impressão dela, uma pessoa simpática, né? Um primeiro contato foi quase 10. Bem, o tempo passou, teve eleições na Bolívia e a turma do Evo Morales, o grupo político dele, venceu. Ele voltou da Argentina para o seu país. Pouquíssimo tempo depois, decretou-se a prisão preventiva da ex-presidente Jeanine Áñez. Está até agora? E a questão de aproximadamente 15 dias, ela foi julgada. Ela, o seu ministro da Defesa e seu chefe de polícia, que é um cargo importantíssimo na Bolívia. Todos foram condenados a 10 anos de cadeia. Aí te pergunta, né? Qual a acusação? Ela matou alguém, roubou, torturou? Alguém sabe? A não ser o pessoal da Bolívia. Alguém sabe qual foi a acusação? Prática de atos antidemocráticos. Alguém faz uma relação com o inquérito lá daquele ministro do Supremo? Atos antidemocráticos. Eu vi as imagens dela sendo presa. Quando você prende uma pessoa culpada, ela tem um comportamento. Quando é inocente, tem um outro comportamento. Eu falei que o ministro da Defesa da Bolívia foi condenado também a 10 anos de cadeia. Alguém aqui tem a certeza? Alguém sabe onde ele está? Ninguém levantou o braço. Me desculpe. É política? Não. Isso tem a ver com a nossa liberdade. Porque certas ondas se propagam no mundo todo. E nós devemos aprender com o erro dos outros. Ele não está na Bolívia. Então, pessoal, senhores e senhoras, no meu entendimento, podemos divergir. Tem algo para mim mais importante que a própria vida, é a liberdade. Porque um homem, uma mulher sem liberdade não vive. E certas coisas, igual quando a pessoa faz um imposto de renda, né? Quando está chegando o último dia, ele se apavora. Nós devemos fazer com antecedência, até para não cometer erros, não temos multas. Para onde está marchando o Brasil? Para
Para falar de Deus, você tem que ter liberdade. Para falar de urna eletrônica, você não tem liberdade. Para criticar um voto de ministro do Supremo Tribunal Federal, você não tem liberdade. Você pode ser preso. Onde querem parar? Esse carro está de ladeira abaixo? Dá para puxar o freio de mão ainda? Acredito que sim. Até pelo comportamento das pessoas. Se eu falo, aqui ninguém entra. Não, mas eu tenho o direito. Não tem, não entra. Eu estou escondendo alguma coisa? O que é democracia? O que é liberdade? Eu sou o homem mais poderoso do Brasil? Se vocês acharem que sim, eu também tenho limites. Que se eu não tiver limites, eu vou ser um ditador. Quando vocês forem para o ano de 1959, Fidel Castro desceu de Serra Maestra e assumiu o governo sob aplauso do povo. Me desculpe aqui, uma das coisas mais utilizadas por Fidel Castro, em 59, antes de ele assumir o poder, era que Cuba era o local onde os americanos vinham se aproveitar das mulheres. Bem, isso existe em qualquer lugar do mundo. Era verdade? Sim, era verdade, mas era a bandeira política dele na clandestinidade para chegar no poder. Tinha um preço esse serviço em Cuba. Quando ele chegou, o preço passou a ser 100 vezes menos. Mas o que ele fez rapidamente para assumir o poder para valer em Cuba? As religiões lá, em grande parte, era de matriz africana, onde ele botou as lideranças que estavam à frente dessas religiões. Botou no paredão. Aqui a gente vê um lado falando, vou botar os padres, os pastores no seu devido lugar. Vou controlar a mídia tradicional e social. Vou valorizar o MST. Vão levar de volta o terror para o campo. Uma coisa gravíssima. Há 3 dias. Vou demarcar as reservas indígenas que faltam ser demarcadas. Alguém concorda em demarcar todas as reservas indígenas? Levanta o braço. Uma levantou lá? Não, baixou. Tá. E o que é isso? Vou valorizar o MST. Vou voltar a realizar empréstimos para países ditatoriais pelo mundo todo. Isso, segundo essa outra pessoa, diz que é investimento, é exportar tecnologia. Só que a Venezuela não pagou grande parte do empréstimo, fez um metrô em Caracas e nós não temos metrô em Belo Horizonte. Vou desarmar a população. Não vou falar de Bíblia aqui, que tem um general aqui à minha esquerda. Lá atrás alguém falou, venda suas capas e compre espadas. O cidadão de bem, tudo que eu pude fazer, via decreto meu ou portaria de ministro, eu fiz. Muita arma de fogo está sendo vendida para pessoas de bem no Brasil. Coincidentemente ou não, o número de assassinatos por arma de fogo tem diminuído no Brasil. Quando a gente fala em MST, por que o MST no meu governo, por ano, está em média 5 invasões de terra, que vocês nem sabem disso, mas há poucos anos, era mais de uma por dia. O que eu fiz com o MST? Botei a polícia atrás deles? Pratiquei atos de violência contra eles? Não. Eles faziam isso? Por que eles faziam isso?
porque eles eram reféns da política. Como ele não tinha propriedade da terra, passava um ônibus na frente da propriedade, alguém falava, entra aí, que nós vamos invadir uma fazenda. Se ele não entrasse, ele era despejado do seu lote. Nós começamos a titular terras pelo Brasil. Já está na casa de 360 mil títulos. Mais títulos do que? Temer, Dilma, Lula e FHC juntos. Nós demos dignidade e liberdade para o integrante do MST decidir. Liberdade. Se aproximava uma guerra Rússia e Ucrânia. O que eu fiz? Fui para a Rússia. Sob protesto da quase toda a mídia brasileira e muitos outros países que nós temos certo relacionamento. Conversei quase 3 horas com o Putin. E é muito bom quando se conversa com alguém e esse alguém tem palavra. Há 2 semanas, aportaram aqui 26 navios com fertilizante. Garantimos fertilizante para a nossa agricultura até meados do ano que vem. Não é apenas a nossa agricultura. Todos os chefes de Estado do mundo buscam algo conhecido como garantia alimentar. Até nós. Vocês vão para cá daqui a pouco, tem que ter alguma coisa no fogão, na geladeira ou na despensa. Se não tivesse, respeitosamente, muitos não estariam aqui. Estariam atrás de comida uma hora dessa. Sabemos do que pede o nosso espírito. E sabemos o que é, que somos nós, carnais. Há poucas semanas, conversei com a presidente da Organização Mundial do Comércio. Ela saiu de lá e declarou para o mundo que sem o Brasil, o mundo passa fome. O que eu fiz há poucos dias? Fui aos Estados Unidos. O presidente Biden me convidou. Mas convidou como não convida? Todo mundo. Muitas vezes chega um convite, né? Comparecer no aniversário, no casamento, tal. Eu olhei aquilo e falei, não vou. É um jogo político. Depois dos Estados Unidos, né, o Brasil é um dos países mais importantes das Américas. Não pode ser um convite, vamos lá. Eu falei, não vou. Ele mandou uma pessoa, um ex-senador, secretário de Assuntos Estratégicos dele, conversar comigo. Acabando o tempo, avisa aí. Chegou, foi uma conversa franca, não tem rodeios, sei da estatura econômica e bélica dos Estados Unidos e sei a minha. Eu falei, olha, eu fui o último chefe de Estado do mundo a reconhecer a eleição do Joe Biden. Eu esperei a última instância para reconhecer. Não nego a minha amizade com esse presidente Donald Trump. Bem, e daí eu falei, eu não posso ir numa reunião da Cúpula das Américas e ser tratado como outro presidente de outros países, que cada país tem sua importância. Paraguai, Argentina, Uruguai. Fechou o compromisso de uma reunião bilateral comigo. Isso é importante porque eu estou no Amazonas. Fizemos a bilateral. Tinha umas 20 pessoas a mais presentes. Então, obviamente, nada pode se dizer que não vai ser vazado. Tinha 10 do meu lado, 10 do lado dele. E ele começou falando o seguinte, uma coisa que depois eu perguntei para um assessor meu, é isso mesmo que eu entendi? Ele falou, Ele começou dizendo o seguinte, devemos ajudar o Brasil a preservar a Amazônia, porque nós aqui destruímos as nossas florestas nos Estados Unidos. Então foi uma boa impressão por parte dele, que normalmente um chefe de Estado não reconhece erro de
cometido por ex-presidentes. Dificilmente reconhece. Pode reconhecer internamente. Nessas conversas, não. E daí nós conversamos. E no final dos 30 minutos, eu me levantei e falei: presidente, eu quero agora uma particular com você. Só nós dois. E o intérprete, porque eu não falo inglês. Ficou ali o ministro França, Relações Exteriores, o correspondente do Biden também, e mais uma intérprete. E foi ali uns 40 minutos de conversa. Conversamos sobre muita coisa, né? Até eu falei, não vou falar o que ele respondeu. Eu falei para ele: como acabou uma guerra de um país na América do Sul em 1982? Alguém se lembra? Tem gente que em 82 estava maior de idade. Alguém se lembra dessa guerra de um país da América do Sul? Tudo bem. Argentina e Reino Unido. Como acabou essa guerra? Bem, ele respondeu para mim: não vou responder para os senhores. Terminou na mudança de nome, Falklands para Malvinas. E essa guerra, como vai acabar? O que ele respondeu para mim me satisfez. Alguns queriam que eu tomasse partido, não fosse para o equilíbrio. Se eu tivesse feito como era o politicamente correto no primeiro momento, o mundo estaria passando fome. E a inflação dos alimentos aqui teria disparado no Brasil. Eu quero a paz, mas eu sou o presidente do Brasil. Agora, por que eu posso agir dessa maneira? Porque aconteceu um milagre, ou 2 ou 3 milagres, nos últimos anos com a minha vida. Se vocês perguntarem para os médicos que me operaram em Juiz de Fora, ou com aqueles que me trataram depois em São Paulo, eles falam: cada 100 casos semelhantes, 99 entram em óbito. Então tivemos ali um primeiro milagre. Agora um outro, eu não digo milagre, mas um fato intrigante. Se estiver sendo chato, me avisa que eu encerro. É que houve o primeiro turno das eleições. Em dado momento, eu estava lá em casa, no Rio de Janeiro, por volta das 2 da tarde, 13 horas da tarde. Eu falei: ganhei. Por que eu falei ganhei no primeiro turno? Porque o retrato na televisão, quase todo o Nordeste é apurado. Pouco do Sudeste é apurado. O forte da esquerda, o fortíssimo da esquerda é o Nordeste. E eu estava com 49%. E quando encerrou o primeiro turno, em vez de anunciar que eu ganhei, eu passei de 49 para 47. Eu, conversando lá, o que está errado nisso? Eu posso acreditar, e nós podemos acreditar numa máquina. Se você pegar uma calculadora tua aí, 200 mil vezes, falar 2 vezes 3, vai sempre aparecer meia dúzia. Agora, eu não sou obrigado a acreditar no operador da máquina. Daí, veio o segundo turno, estava preocupado, e nós ganhamos. Eu falei: o que aconteceu? A resposta, pessoal, é reveladora agora. No início de novembro, pinta uma denúncia na imprensa que tinha havido fraude nas eleições de 2018. Só frauda quem ganha. Ninguém vai fraudar para perder. É óbvio. E tínhamos uma presidente do TSE. E ela mandou imediatamente a Polícia Federal abrir inquérito. Deve ter passado na cabeça dela: por favor, não estou acusando, vamos tirar o Bolsonaro e botar o Haddad.
Ou vamos resgatar a credibilidade do TSE, que tem uma denúncia grave de corrupção, de fraude. Imediatamente a Polícia Federal começou a apurar. Por favor, peço que preste atenção. E havia interesse da senhora Rosa Weber em apurar. Talvez para me tirar de lá, tá? Ou talvez para dizer que não houve fraude. Rapidamente, então, o chefe de informática do TSE começou a entregar os papéis que a Polícia Federal pedia. Um dos papéis. Os hackers ficaram dentro dos computadores do TSE, desde início de março até o fim do segundo turno. Quem escreveu isso foi o TSE. E mais, o TSE informou que, além disso, um dos ministros, de nome Banhos, teve a sua senha capturada pelos hackers e eles navegavam nos computadores do TSE o tempo todo. Gravíssimo ou não é? Tem mais agora. Eu não entendo de informática, mas sempre procuro me informar das coisas. A Polícia Federal pediu os logs. O que é os logs? As impressões digitais do que aconteceu nesse tempo todo, em especial no dia do primeiro turno e no dia do segundo turno. Repito que são os logs. Se tem uma cena criminosa num quarto, nós vamos procurar impressão digital na janela, na maçaneta, num copo, na televisão. O que o TSE informou por escrito? 7 meses depois, os logs poderiam ser fornecidos no dia seguinte. Por que 7 meses depois? O TSE informou. O senhor Janine assinou e o documento está comigo. Os logs foram inadvertidamente apagados por uma empresa terceirizada que faz manutenções dos computadores do TSE. Acredito que não vamos discutir mais esse assunto. Eu pergunto para vocês, o pessoal joga na Mega Sena, muita gente joga na Mega Sena, e as apostas encerram aos sábados e quartas-feiras às 19 horas, encerrou, ninguém mais joga, e os números são sorteados às 20 horas. Se tivesse alguém que pudesse inserir um número sorteado, depois uma cartela sorteada, depois das 20 horas, vocês acham que esse alguém faria isso ou não? Óbvio que sim. Na Caixa Econômica, quando as apostas encerram às 19 horas, se faz um backup daquelas milhões de apostas e levam para outro computador longe dali. E dali, depois disso feito, é que aparecem os meia dúzia números da Mega Sena. Então, se alguém quiser inserir nesse computador um bilhete premiado, tem que inserir naquele também. Assim é a apuração da Mega Sena. A chance é próxima de 0 de fraude. Como são feitas as apurações no Brasil? Numa sala cofre. Ninguém tem acesso. O que há 2 semanas o presidente do TSE fez? Basta lembrar que o presidente do TSE é o mesmo que foi o relator da liberdade do Lula. E agora ele está conduzindo as eleições. Deveria se declarar suspeito. Mas não larga o osso. Entre tantas coisas, para encerrar esse assunto e ir para o encerramento nosso aqui. Ele fez uma reunião com 70 e poucos embaixadores ou representantes no TSE. Quem trata de política externa sou eu, um cidadão chamado Carlos França, que é o ministro das Relações Exteriores, mas ninguém. Eu não julgo nada de ninguém, eu não integro o Poder Judiciário,
eu não voto nada, eu não sou parte do Poder Legislativo. Mas o ministro Fachin fez isso. Entre outras coisas que ele falou de forma indireta ou direta. Olha, estão atacando o sistema eleitoral brasileiro. São pessoas antidemocráticas, que querem dar golpe. Sugiro a vocês que assim que o resultado das eleições aparecerem no final da tarde, o início da noite, os seus respectivos chefes de Estado, presidente da República, primeiros ministros, reconheçam imediatamente a legalidade das eleições. Falam tanto que eu interfiro na Polícia Federal. Ninguém manda na Polícia Federal. O próprio diretor-geral, o próprio ministro da Justiça sabe das operações, muitas vezes, no dia. Se alguém pudesse interferir, quem me antecedeu teria deixado ir avante o Petrolão, o Mensalão? Não. Agora, o que fez o ministro Barroso no final do ano passado? Foi para dentro da Câmara, se reuniu com 11 líderes, determinou a eles que o voto impresso não poderia ser aprovado. Eu não sei qual foi o charme do ministro Barroso para conseguir isso. No dia seguinte, os líderes trocaram os seus integrantes da comissão especial que analisava a PEC do voto impresso, e o voto impresso, perdemos. Política, eleição, democracia, a alma dela é o voto. Quem cada um de vocês votar, vocês têm que ter a certeza que o voto foi para aquela pessoa, não interessa quem ela seja. Então nós temos um quadro pintado aqui. Nós vimos deputados sendo presos, apesar do artigo 53, e quando se fala em artigo 53, até 2001, estava escrito no artigo 53, deputados e senadores são invioláveis por palavras, opiniões e votos. Ponto final. O que nós botamos em 2001? Que eu estava tendo dúvida. Botamos um pronome indefinido chamado quaisquer. Deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer palavras, opiniões e votos. E ponto final. É a liberdade total para o deputado defender o que ele bem entender. Se ele achar que a Amazônia tem que ser internacionalizada, que tem que devastar a Amazônia, que tem que tirar o título do Flamengo, é direito dele. Mas hoje em dia, tem parlamentar aqui. Você, por enquanto, de palavras, opiniões e votos, você só tem imunidade para votos. Por enquanto. Pessoal, se fazem com parlamentar, o que não vão fazer com vocês? Nós temos que aprender com o erro dos outros, meu Deus do céu. Com a Jeanine Enes, com a punição de atos antidemocráticos. Quais foram os atos da Jeanine? Foi ter assumido a presidência numa escala hierárquica. Acharam que não, ela não podia assumir, cometeu um ato antidemocrático. A gente vê por aí, e não é mais coisa rara, como é do meu tempo lá atrás, culpados sendo inocentados, inocentes sendo punidos. Qual é a mensagem que eu estou dando para vocês? Que não é apenas para vocês, porque está tendo aqui um sinal aberto. Vamos zelar pela nossa democracia, pela nossa liberdade, enquanto ainda há tempo. Olha, uma revelação para vocês. Vocês lembram do 7 de setembro do ano passado? Eu não fiquei sabendo de nenhuma lixeira revirada, uma vidraça quebrada, alguém que foi à delegacia, nada. Muitos de vocês, pessoal simpático, a minha pessoa, vai na rua com a esposa, com a vovó, com o filho, com o bebê. O que a imprensa falou? Um ato violento, atentatório à democracia, 7 de setembro. Muitos queriam que eu metesse o pé na porta, ou não era isso?
Vamos lá. No dia 9 de setembro, chegou a Brasília o senhor Michel Temer. Eu, ele e um telefone celular. Quem estava no Viva Voz? Alexandre Moraes. Conversei 3 vezes com ele, acredite se quiser. O Temer estava lá, ninguém nega. A carta eu assinei, vocês viram. Eu me descapitalizei politicamente. Fui ofendido por palavras mais variadas possíveis. Mas o que eu conversei com o Alexandre de Moraes foi uma pacificação. Eu entro com a carta, ele entrava com outras coisas. Entre elas, em poucas semanas, o arquivamento dos inquéritos de fake news e atos antidemocráticos. Ele cumpriu algo? Não. Mas mesmo assim, tem uma passagem bíblica que diz: por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Naquele momento, nas ruas do 7 de setembro, o povo estava muito mais com emoção ou com razão? Com emoção. Qualquer medida minha, drástica, eu posso ser herói por 2, 3 dias. Como é que ficariam outros países no tocante a barreiras econômicas em relação ao Brasil? 3, 4 dias, começaria a faltar coisa pelo Brasil, o Brasil num caos. É o que eles queriam. Iam apontar para mim, grande parte da população, porque por falta de conhecimento, ele queria que eu tomasse uma decisão drástica no 7 de setembro. Hoje em dia, o povo aprendeu algo de lá para cá ou não? Aprendeu. Eu quero dar golpe? Longe disso. Eu quero paz, tranquilidade, quero democracia, e todos nós queremos respeito. Nós queremos umas eleições limpas, confiáveis e auditáveis. Isso é pedir muito? Tem certas coisas, obviamente, que estão em andamento. O que fez o TSE no final do ano passado? Posso continuar? Pode. Convidou as Forças Armadas a participar de uma comissão de transparência eleitoral. As Forças Armadas foram convidadas. Bem, fomos convidados, eu acho que esqueceram que o chefe das Forças Armadas sou eu. Cometeram esse pequeno erro. Chamei o ministro da Defesa, que era o Braga Neto. Braga, de cabeça, nós não vamos aceitar entrar na comissão para ser moldura de uma fotografia no final das apurações de 2022. Se esqueceram também que quando nos convidaram, nós temos um comando de defesa cibernética, tem lá 200 de militares, com especialidade nisso, internet, né? Programar como se defender numa guerra cibernética. São pessoas altamente qualificadas, formadas pelo ITA, pelo IME, outras universidades renomadas no Brasil. Nós fomos para dentro do TSE, levantamos mais de 500 vulnerabilidades. Vocês não ouviram errado, mais de 500 vulnerabilidades. Apresentamos uma dúzia de sugestões, que dá para resolver muita coisa, ainda não perfeito, mas era o que podíamos apresentar. O que o TSE fez? Começou a ignorar as Forças Armadas, dando a entender que seria bom a gente se retirar. Eu não vou bater em retirada, nós vamos até o final. Daí veio o senhor Fachin e falou que eleições são questões para forças desarmadas. Ué, me convidou para entrar na tua casa,
Só vou sair daqui depois que comer um salgadinho e tomar uma tubaína. Não vou prosseguir, mais coisas temos conosco. Alguns falam que a imprensa, que eu estou falando isso porque estou com medo de perder. Entrego sem problema nenhum. Como diz, numa eleições limpas. Como diz um ditado por aí, na democracia é comum perder uma eleição, mas não podemos perder a democracia numa eleição. Isso tem a ver, quando eu comecei aqui perguntando a vocês se eu poderia ou não falar de Deus. Eu só posso falar de Deus se tiver liberdade. Alguns falam que vocês devem se afastar da política. Não. Da política partidária, tudo bem. Que é muitas vezes um fla-flu. Mas da política com P maiúsculo, vocês têm que se interessar por ela. Porque se vocês não se preocuparem com a política hoje, os políticos de amanhã vão caçar a palavra de vocês aqui. E se caçar só a palavra, está até bom. Porque o que fizeram em Cuba foi botar quem tinha a palavra no paredão. Vamos ao nosso Brasil para ir para o encerramento. Todo mundo está sentindo aqui o peso da inflação. Combustíveis, deve estar sabendo da guerra que está traçando. Conversei ontem com o líder do governo e com o presidente da Câmara para a gente abrir uma CPI segunda-feira. Vamos para dentro da Petrobras. É inadmissível, com uma crise mundial, a Petrobras se gabar dos lucros que tem. Só no primeiro trimestre foram 44 bilhões de lucro, nunca visto na história. Quando fala em primeiro trimestre, pegou uma parte da guerra da Rússia com a Ucrânia. E na lei das estatais está escrito que essas empresas têm que ter também um fim social. Ninguém quer interferir nos preços. Mas esse spread, esse lucro abusivo, a diretoria, os seus conselheiros, o seu presidente poderia resolver. É complexo, eu tenho a resposta, sei o que estou falando, mas vamos encerrar por aqui. Na última sexta-feira, infelizmente, com o anúncio do aumento dos combustíveis, os minoritários, e grande parte dos minoritários, empresa de fundo de pensão dos Estados Unidos, que ganha em média 6 bilhões por mês, dinheiro de vocês que bota combustível nos carros, a Petrobras perdeu no seu valor 30 bilhões de reais. Acredito que na segunda-feira, com a CPI, vai perder outros 30. Eles não pensam no Brasil. Virou o Petrobras Futebol Clube para o seu presidente, diretores, conselheiros e dito minoritários. Um apoio fantástico da Câmara dos Deputados na pessoa do Arthur Lira, esse alagoano. Já conversei com um parlamentar que está me acompanhando aqui. Vão assinar a CPI. Vamos ver os contratos, como são feitos. Eu tenho o meu entendimento. Não vou falar aqui porque eu posso me equivocar e não quero ser acusado de mentiroso lá na frente. Mas vamos resolver o problema da Petrobras. Dá para atenuar o preço dos combustíveis. Agora, o que vocês sentem no bolso, se fosse só no Brasil, poderia me culpar, mas é no mundo todo. É muitas vezes uma briga em casa, que a esposa ou o esposo, aconteceu uma questão ali, ou está acontecendo no bairro todo, a gente vai brigar por causa disso?
E é nesse momento de crise, de dor, de sofrimento, que você vê quem é o amigo que está do teu lado, ou quem é amiga ou amigo, né? O esposo ou esposa. Se o casamento é para valer, ou tinha outros interesses. No Brasil não é diferente. Encerrando pela terceira vez. O Brasil faz divisa com 10 países. É isso mesmo, certo? Eu vou ver se eu consigo citá-los aqui. Eu vou citar 9 apenas. Quero que vocês digam qual é o último. Vamos começar lá do norte. Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Peru, Paraguai, Uruguai, Argentina. Acho que eu falei 9 aí. Chile e Equador está fora, tá? Não faz divisa com o Brasil. Qual o país que eu não citei aqui? Parabéns aí, França. Faz divisa com a Amapá. A maior divisa da França é o Brasil, via Guiana. Agora vamos ver como é que está indo aqui a nossa vizinha Venezuela, onde eu estive em Roraima há pouco tempo. Não vou estar, obviamente, na Venezuela. Lá dentro impera grupos terroristas, tem lá gente de dois grandes países, tem gente de Cuba, tá? É o país mais rico em petróleo do mundo. Se qualquer país lá do Oriente Médio é rico, tá? E não tem o petróleo que a Venezuela tem, como é que eles podem ser tão pobres? Foram as escolhas ou as fraudes no seu país, que a Smartmatic é de lá. Mas ali fui muito mais escolhas. Quando eu estou com 67, né? 50 anos atrás, aí eu na escola, né, era diferente de hoje em dia. Quando eu queria namorar uma menininha, só namorava se mentisse. Ou não era? Eu vou te dar um lote na lua. Enquanto não faltar água no mar, não deixarei de te amar. Vamos reconhecer, pessoal. Você não quer que um moleque de 17 anos, né, vá namorar alguém? Coisa mais difícil namorar alguém naquele tempo, se não contar uma mentirinha, né? Isso é lá atrás, na nossa juventude. Obviamente isso não é a regra nossa. Ninguém aceita a mentira. Mas para aquele fim, às vezes a gente se perde. Está com a pessoa do lado ali, não sabe onde está, tá? E a recíproca é verdadeira. E eu, durante a minha pré-campanha, falei muito em João 8,32. A verdade dói. Não é fácil, às vezes, você está fazendo uma coisa não muito certa e alguém fala, olha, não é assim. Geralmente aquela pessoa leva um baque. A mentira não é aceitável. E eu falei muito de João 8,32. A verdade. E quando eu falei que tive em Roraima, eu fui em Boa Vista, nos abrigos. Hoje em dia caiu um pouco, está na ordem de 600 pessoas por dia, fogem da Venezuela, do paraíso defendido pela esquerda brasileira. Você deve se lembrar. O Lula, um tempo atrás, falou, quando começou uma crise de papel higiênico lá, na Venezuela pode faltar tudo, menos democracia. É a mentira. Que isso é aceitável, né? Quando a gente está, naquele momento, na nossa juventude, tentando conquistar o amor da sua vida. É aceitável, mas não é saudável. Como está a Venezuela hoje em dia? Como ela chegou lá? Indo no trenzinho, como está a Argentina? Depois da última eleição, ó, que o voto lá é confiável. Hoje, quase 50% da população argentina está abaixo da linha da pobreza.
um país rico também, que, guardadas as devidas proporções, equivalente ao Brasil, voltada para o agronegócio. Só um fato da Argentina, o que há poucos meses o presidente fez lá, para sobrar carne para o povo, que começou a subir, proibiu a exportação. O que acontece hoje em dia? A carne subiu mais do que a inflação. E começa o desabastecimento. No tocante ao agronegócio, ele criou um imposto chamado contenciones. Em média, 30% do que se exportar tem que pagar de imposto. Já vai reduzir, já foi reduzida a área de cultivo, em especial do trigo, porque não compensa produzir. Se você lá vai sair como turista, que está muito difícil, olha quanto se paga no cartão de crédito de imposto para o governo. Eu chamo de trenzinho. Cuba, Venezuela, lamentavelmente Argentina, que o bom para nós é todos os países, 10 vizinhos nossos, estarem bem economicamente. E olha o Chile. Quem elegeu o atual presidente do Chile? Não foi a esquerda, o voto lá é no papel. Quem elegeu foram os omissos, os isentões. Aquele cara fala palavrão demais, o outro não gosta do outro, não vou votar, o voto lá é facultativo, ou vou votar nulo. Olhe para onde está indo o Chile, uma nova constituinte, começou com a extinção dos carabineiros. O que a esquerda prega o tempo todo aqui? Não é a desmilitarização das polícias? Se reclama em algum estado da atuação da polícia, imagine sem ela. Basta ver, num passado recente, onde em alguns estados do Nordeste a polícia militar entrou em greve, saque à luz do dia, e todo quanto é tipo de crime. Um ensinamento: nós não queremos entrar nesse trenzinho. Isso passa, não é por decisões minhas apenas, passa por decisão por parte de vocês, e não é apenas votar. Eu duvido quem porventura esteja de fato cometendo crime contra a nossa liberdade. Vocês devem ter conhecimento de um parente, um amigo, que trabalha dentro de algum órgão público, onde esteja sendo maquinado isso. Nós temos que desvendar isso daí. Que mesmo pelaquela pessoa que está se omitindo, como se omitiu no Chile, a tendência é todos pagarem por aquilo. Não adianta eu estar bem, sabendo que a minha filha está péssima, ou meu irmão, ou meu sobrinho, ou um amigo meu, ou um brasileiro. Isso passa por cada um de nós. Teria muito mais o que falar, mas vou encerrando por aqui. A mensagem para vocês: a liberdade é uma coisa que você a mantém dia após dia. Não é de 4 em 4 anos. Patrimônio para a eternidade. Ele falou em patrimônio aqui, já que ele deu a dica. É um patrimônio, não há dúvida. Mas hoje em dia, qual é o nosso maior patrimônio? Eu pergunto: é a lancha? É a casa? É um carro? Agora você errou. O maior patrimônio nosso são os nossos filhos. O que você quer para o seu filho que nasceu homem? Eu quero que ele seja um motorista de ônibus, eu quero que ele seja um militar, um policial, um pastor, eu quero que ele seja um bom patrão, um pescador. O que a esquerda vem fazendo com nossas crianças? Com a dita ideologia de gênero. O que as nossas escolas
ao longo das últimas décadas, vem ensinando. Você pega a prova do PISA, que é uma prova internacional de aprendizagem escolar, entre 70 países, no frigir dos ovos, nós somos o último. É aquela história de Paulo Freire. O que interessa para a esquerda? É um povo esclarecido, que pense, ou um povo manipulado, escravizado, que serve apenas para votar e fazer outra coisa que eu não vou falar aqui. Para onde estava indo nossa pátria? Se tivesse mais 2 anos de Dilma, teríamos retorno? Não. Eu gostaria de falar mais 1 hora com vocês. Essa turma aí é boa para escutar. Eu vou contar uma história aqui, real, para vocês começarem a conhecer as pessoas. Por vezes, você vê uma pessoa maravilhosa na tua frente, aquilo é casca, é maquiagem, é aquele momento. Como muitos pastores me dizem, né? Aqui na frente, alguém pode mentir, mas não vai mentir para si próprio, nem para ele. O preço, mais cedo ou mais tarde, acontece. Chega a fatura para pagar. Você deve se lembrar de um terrorista, né, italiano chamado Cesare Battisti. Ele foi condenado na Itália por 4 homicídios, 2 contra policiais. Fugiu para o México. Depois foi para a França. Foi confirmada a sentença dele num tribunal de direitos humanos europeu. Fugiu para o Brasil. Ele integrava um grupo terrorista, olha só, chamado PAC, Proletários Armados para o Comunismo. Que nome bonito, né? O PAC não foi por acaso, meu Deus do céu. O Programa de Aceleração do Crescimento. Veio para o Brasil. Foi descoberto aqui, foi detido. Poucos meses depois, teve a liberdade, governo Lula. Obviamente, a Itália querendo sua extradição, até que o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte: compete ao presidente da República extraditá-lo ou não. Quem era o advogado de Cesare Battisti? Barroso. Vamos continuar. No penúltimo dia de governo, o senhor presidente Lula concedeu o asilo para o Battisti, ou seja, passou a ser um cidadão brasileiro. Ninguém mais pode tirá-lo do Brasil. O que aconteceu imediatamente após a minha eleição no segundo turno? Primeiro, os cubanos foram embora. Eram médicos tão bons que não serviam à presidência da República, serviu o povo humilde. O que mais aconteceu, além dos médicos cubanos, voluntariamente irem embora, e vocês devem se lembrar de cenas de fila em aeroportos. Eles tinham que fugir, né? Que eu ia assumir, não ia prender ninguém. Eu ia pegar, vem cá o cubano. Benzetacil, é endovenosa, é intramuscular ou é oral? Não iam responder. Por ocasião da votação da medida provisória dos mais médicos cubanos, o ministro da Saúde do PT falou o seguinte: se algum cubano pedir asilo ao Brasil, nós vamos deportá-lo. Como fizeram com os boxeadores cubanos. Estão começando a entender um pouquinho das coisas? Então vamos lá. O advogado Barroso, 2010. Também fugiu do Brasil o senhor Cesare Battisti. Ué, por que não ficou no Brasil? Fugiu, ninguém sabe para onde.
No início de janeiro, meu primeiro mês de mandato, eu tive a notícia que ele foi preso na Bolívia. Coincidência. Me ligou o Evo Morales. Estava eu na mesa, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, Sérgio Moro, ministro da Justiça, e mais 2 ou 3 pessoas. E o Sérgio Moro queria que Cesare Battisti, da Bolívia, em vez de ir direto para a Itália, pousasse na base aérea de Brasília. Preste atenção. Queria que Battisti pousasse na base aérea de Brasília, talvez, para eu, bater no peito, ó, Battisti, Bolsonaro, vai mandar para a Itália, Battisti. Ou não era isso? Eu pergunto para vocês, o advogado lá atrás, Barroso, onde estava o senhor Barroso em 2019? Alguém sabe? Estava no Supremo Tribunal Federal. Ou não era? Era ministro do Supremo Tribunal Federal. Se porventura ele pousasse em Brasília, poderia, quando ele pousar, chegar um oficial de justiça com uma liminar, determinando que o Barroso ficasse no Brasil. Afinal de contas, o Barroso sempre disse que o Battisti não era um terrorista, não havia matado ninguém. Bem, quando o Battisti... Não, continuando então, em dado momento, o Sérgio Moro queria que ele passasse pelo Brasil, me deu um estalo, Papai do Céu me iluminou. Evo Morales, direto para a Itália, não passa no Brasil. O que poderia acontecer se ele pousasse no Brasil? Uma liminar de alguém do Supremo, talvez do Barroso, não vou dizer que isso iria acontecer, certamente aconteceria, para ele ficar no Brasil. E quando o Battisti pousou na Itália, imediatamente foi para o interrogatório. Imediatamente ele confessou os 4 homicídios. Um relojeiro, um açougueiro e 2 policiais. Há pouco tempo você viu, né? O Bolsonaro não gosta do povo, ele gosta de policial. Tem um vídeo agora, recente, do presidente Lula, dizendo claramente: eu negociei com o Fernando Henrique Cardoso a libertação dos sequestradores de Abílio Diniz. Ali tinha gente do Canadá, gente da Argentina, gente do Chile, mais algumas pessoas, e um brasileiro de nome Raimundo. Ou seja, Fernando Henrique comutou a pena, deu anistia do sequestrador de Abílio Diniz, o brasileiro Raimundo, e mandou para os seus respectivos países, havia uma pressão muito grande do Canadá, os demais sequestradores. Eu pergunto a vocês, se alguém sequestrar um filho de vocês, porque o sequestro foi por grana, e pedir para vocês, de acordo com o poder aquisitivo de cada um, obviamente, 10 mil, 20 mil, 100 mil, 1 milhão, como é que você se sente? Se falar que vai matá-lo o tempo todo, se mandar um pedaço do corpo do seu filho para você, paga, faz o DNA para provar que está comigo, ou mato. Caso esse crime fosse desvendado, como foi o caso sequestro de Abílio Diniz, você queria que esse sequestrador fosse posto em liberdade? E qual o argumento que o Lula usou? E conta no vídeo. Porque já estavam presos há alguns anos e estavam fazendo greve de fome. E daí resolveram fazer uma greve de líquidos. O Lula procurou o presidente Fernando Henrique Cardoso e falou: olha, o Lula contando isso, olha, se nós não libertarmos as pessoas, elas vão morrer. Como é que fica a tua biografia, Fernando Henrique, pelo mundo, se você poderia salvar a vida desses meninos? No vídeo dele está assim, eu te passo, você passa para o pessoal. E o Fernando Henrique acabou libertando todo mundo.
Quando falo em meninos, não vem à cabeça de vocês? Eu não posso admitir que a polícia militar trate com maldade jovem só porque está roubando um celular para tomar uma cervejinha. Meu Deus do céu! Um candidato que fala isso, que vai botar os pastores e padres nos devidos locais, que vai legalizar o aborto, que vai legalizar aí as drogas. Esse cara tem voto ou só tem apenas números no Datafolha? Mas quando abrir as urnas, ou melhor, quando os votos forem contados dentro da sala cofre e for anunciado o resultado, e o mundo, em especial um grande país que tem interesse aqui em nossa pátria, reconhecer como legítima eleição, o que o possível derrotado vai fazer? Vai entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal? Eu prefiro entrar com recurso no Tribunal Estudantil. O que eu estou fazendo aqui agora? Falando, aqui talvez, umas 400 pessoas, 300, não sei, né? Mais de 1000 pessoas, não sei. Falando para uma sinal aberto de televisão ali, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando a vocês algo que não precisava mostrar. É muito mais fácil eu estar do outro lado do balcão. Qual presidente falaria isso para vocês? E com clareza, riqueza de detalhes e com verdade. O que eu estou querendo com isso? Eu não quero ser escravizado. Eu não quero ver a minha família, que é o meu patrimônio, que, assim como a família de vocês é o patrimônio de vocês, tenha sua liberdade castrada, que seja escravizada, que transforme em vegetais aqui nesse rico país maravilhoso. Encerrando agora para valer. Porque tem gente que acha que não vai ter ponto final, ele é imortal. Principalmente 3 que gostam de usar uma roupa preta. Todos nós vamos ter um ponto final um dia. E desculpa aqui, até a gente vê a história que Lázaro ressuscitou, mas morreu depois, né? É isso, eu não conheço a Bíblia direito, já li uma vez, mais ou menos assim, não? Quem nasce e não cumpre propósito, quem nasce e não cumpre propósito morre 2 vezes. Então vamos lá. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Eu posso enganar vocês até, mas não engano a mim mesmo. Sei qual é meu patrimônio. São meus filhos, em especial a 05, que é minha filha. É diferente. Tive 4 homens, depois uma menina. Há uma diferença enorme. Eu não posso dar um bico, falar um palavrão, dar um pescoção, dar às vezes um cachação. É diferente. Você fica mais humano. Muda a sua vida. O recado que eu dou para vocês, já pelo que parece, quem vai julgar são vocês. Falamos aqui a verdade, com a liberdade que Ele me deu, para contar alguma coisa, muito pouco, do que é uma vida de um presidente da República, que sempre esteve no meio do povo, mesmo durante a pandemia. Eu fui, pelo que sei, o único chefe de Estado do mundo que foi na contramão do politicamente correto para tratar da pandemia. Não errei nenhuma. A última agora, penúltima, que vamos ter mais. Spray nasal, pô, tem um cara aqui que
É o spray nasal. Mandei uma equipe o ano passado para Israel, estava na fase 2 spray nasal. O que eu queria? Trazer a fase 2 para cá, para quem pegasse Covid, desse uma cafungada ali. Pode não dar certo, podia não dar certo. Era um spray em fase experimental. Meu Deus do céu, aceitaram inocular algo no braço em fase experimental e não o spray. Agora, no Fantástico Domingo Retrasado, nossa querida TV Globo, 10 minutos elogiando o spray nasal israelense. Quantas dezenas de milhares de vidas poderiam ser salvas? Eu peço para levantar o braço, quem pegou Covid aqui? Quem pegou Covid? Baixa o braço. Agora, a hora da verdade. Só levanta o braço quem tomou hidroxicloroquina ou ivermectina. Levanta o braço. Por que criminalizar aquela liberdade que o médico tinha, numa situação que o paciente está com uma doença que ele não sabe o que é, ele pode chegar para o paciente ou para a família, olha, eu não sei o que esse cabra tem, mas eu vou arriscar, ele vai tomar esse trem aqui, quer ou não quer. Os remédios, numa parte considerável, são descobertos por acaso. Na Guerra do Pacífico, que a gente estuda história militar, chegou um ponto que chegava o soldado ferido, e precisava de transfusão e não tinha doador. Aí resolveram, vamos tocar água de coco no braço da galera. E deu certo. Se fosse esperar comprovação científica, os feridos teriam morrido. Onde é que a gente estudou tudo isso? Conversei para lá, para cá, telefonei para embaixadores, etc. Por que na África subsaariana não morre quase ninguém por Covid? Porque para a malária, tomam a hidroxicloroquina. Para a cegueira dos rios, eles tomam ivermectina. E por coincidência, os caras não sabiam. Pega o Covid e ele vai embora rapidamente. Por que não usar no Brasil? O que estava em jogo? A indústria farmacêutica. E vou encerrar aqui. Já que o senador aqui do Amazonas disse que vai me processar. Eu estou aguardando o processo dele. Eu poderia ter acabado com a CPI do Covid logo no começo? O que eles queriam? O prezado senador Omar Aziz apresentou uma emenda a uma medida provisória nossa. Também o deputado Renildo Calheiros, irmão do Renan Calheiros, pegou e apresentou uma emenda exatamente igual. Não mudava uma vírgula. O que dizia essa emenda? Está lá a justificativa, momentos de crise, não sei o quê, salvar a humanidade, muito preocupado com a vida do próximo, Muito preocupado. O que dizia a emenda dele? Que governadores e prefeitos poderiam comprar qualquer vacina no mundo, sem certificação da Anvisa e sem licitação. Que maravilha! Lógico que tinha governador que não ia aceitar isso, tinha prefeito que não ia aceitar isso, mas escancarou as portas. Vocês se lembram do consórcio do Nordeste? Lembram da CPI do Rio Grande do Norte? Onde desviou-se 50 milhões de reais para comprar respiradores. Imagine a festa. Está resolvido o assunto. Eu vetei, trabalhamos contra. A CPI prosseguiu quase um ano, pancada todo dia. Não acharam nada e não iam achar nada. Daí me denunciaram, entre outras coisas, que eu tinha a intenção de comprar a Covaxin. Eu não comprei nenhuma dose, não paguei um centavo. O crime que eu teria cometido, segundo o Omar Aziz, é da intenção. Ele leu meus pensamentos, será que eu estava pensando isso mesmo? E, inclusive, a compra da Covaxin, a negociação, segundo um cabo da PM de Minas Gerais, que estava negociando, com alguém do Ministério, 400 milhões de doses, com a propina de $1 por dose, 400 milhões de reais. 400 milhões de dólares, 2 bilhões
de dólares. E não existia, naquele momento no mercado, 1 milhão de doses de qualquer tipo de vacina em lugar nenhum no mundo. É a mesma coisa que eu escrever, desenhar uma pistola no papel e apontar para você, e você me acusar de tentativa de homicídio. Isso é um pouco da política brasileira, um pouco do caráter das pessoas. E a vantagem minha, por Deus que está no céu, jamais usaria seu nome em vão. Nada devo desde quando assumi a presidência em 1º de janeiro de 2019. Estamos há 3 anos e meio sem corrupção. Se aparecer, eu vou ser o primeiro interessado em apurar a veracidade dos fatos e colaborar com a justiça. Há pouco tempo era 2, 3 atos de corrupção, escândalo por semana. Em 3 anos e meio, não tivemos nenhum. Repito, se acontecer, vou ajudar a investigar. Isso não é, meu Deus do céu, longe de ser uma virtude, isso é uma obrigação. Eu só peço a Deus, mais do que sabedoria, é força para resistir e coragem para decidir. Muito obrigado a todos vocês. Senhoras e senhores, neste momento queremos declarar encerrada esta cerimônia. Uma boa tarde. Tá, e nós acompanhamos a participação do presidente Jair Bolsonaro em evento religioso em Manaus, capital do Amazonas. Continue agora com a programação da TV Brasil e siga também as nossas redes sociais. Até mais.